Oi, eu sou o Felipe e você acredita em Deus? Alguma entidade que deu origem a toda a nossa realidade e que para tal necessitaria ter 3 qualidades que ainda dá muita dor de cabeça para filósofos, metafísicos e qualquer um que questione a natureza da nossa realidade: onipresença, onisciência e onipotência. Essa última sendo uma característica que dá origem a uma série de paradoxos e cenários no mínimo intrigantes. E eu sei que você lembra dessa época, a era de ouro do YouTube. Pirula pra cá, Clarion pra lá, Yuri do Eu Ateu pra colar, e você sentindo a parede interna do seu crânio vibrar, enquanto pensava: meu Deus, a vida é uma mentira e agora eu vou ser o ser humano mais inteligente que já existiu em toda a face da Terra. Espera, eu falei Deus lá no início? Troca! E então você entrava naquelas discussões longas e inúteis tentando refutar todo mundo. Foi assim que você provavelmente entrou em contato com alguns conteúdos sobre a existência ou não existência de Deus. Um dos meus favoritos é o paradoxo da pedra. Se Deus pode tudo, então ele é capaz de, por exemplo, criar uma pedra tão pesada, mas tão pesada que ninguém seja capaz de levantá-la, incluindo ele mesmo. Se ele for capaz de levantar a pedra, então ele não é capaz de criar essa pedra pesada. Se ele conseguir criar a pedra pesada o suficiente para não conseguir levantar, pronto, encontramos outra coisa que ele é incapaz. Esse paradoxo atesta a impossibilidade de existir um ser onipotente. Se seguirmos esse raciocínio, encontramos alguma coisa que está acima de Deus. Até a entidade mais poderosa, possivelmente criadora de toda essa realidade e seus meandros quânticos, está subjugada a uma coisa. E essa coisa é a lógica. A onipotência completa não pode ser real e ter uma lógica consistente. Mas vamos ignorar a pedra por um momento e tentar entender qual é o ponto desse paradoxo. A questão aqui é que se um ser existe e é onipotente, ou seja, ele exerce força de controle sobre todas as coisas, o seu poder deve se estender até si próprio, porque ele é uma das coisas existentes. O que significa que ele deveria poder diminuir o próprio poder ou até mesmo revogá-lo. Só que o problema aqui talvez seja apenas de linguagem. É como a clássica pergunta: o que aconteceria se um objeto impossível de mover colidisse com um objeto impossível de parar? Se eu digo que existe um objeto impossível de mover, pressupõe-se pela lógica que um objeto impossível de parar não existe. Se o que dita as regras desse universo está subjugado à lógica, a premissa precisa ser consistente. E aqui eu tenho uma situação de contradição, que é como perguntar como seria jogar futebol com uma bola quadrada, descer para cima ou entrar lá fora. Dentro desse contexto, a onipotência se estende apenas à gama de possibilidades nessa realidade. Ou seja, Deus pode tudo, menos ser contraditório. De todas as coisas logicamente possíveis, Deus é a única entidade que pode todas elas. Isso não fere de forma alguma a onipotência. A propósito, se um objeto que não pode ser parado colidisse com um objeto impossível de ser movido, eles simplesmente se atravessariam. E fim da história. E tem também o fato de que esse paradoxo propõe uma falsa dicotomia, ignorando todas as possibilidades de existência entre onipotente e não onipotente. Ou seja, a nossa linguagem é capaz de criar cenários para consistentes, porém que não funcionam na prática. No final das contas, essa é a graça dos paradoxos. O grande problema aqui é que quando você reduz a capacidade onipotente de Deus a uma gama finita de possibilidades, você encontra um monte de cenários melhores do que os que ele escolheu. E que a gente consegue evidenciar porque, bem, a gente está vivendo nesse cenário. Se Deus existe e criou tudo, ele propositalmente criou esse universo com esses seres humanos, com suas doenças genéticas, ictiose arlequina, gangrenas, câncer, Alzheimer, raiva, sarampo, varíola, depressão, transtorno bipolar, paralisia cerebral, etc, etc, etc. De todos os mundos possíveis, Deus criou esse aqui, em que o mal e o sofrimento existem. E a resposta para isso pode ser bem simples, porém extremamente difícil de engolir. Talvez Deus não exista. Ou então o livre-arbítrio não é compatível com um ser que pode fazer tudo. Se Deus pode tudo, então ele não faz nada porque quer. Um ser onipotente precisa necessariamente ser
um escravo. Eu sei que parece uma ideia muito louca, e é mesmo, mas vem comigo que você vai entender o meu ponto, e eu espero que essa provocação te dê um comichãozinho no cérebro. A expressão livre-arbítrio faz parte do dogma cristão moderno, apesar de não constar em lugar nenhum da Bíblia. Mas isso se dá porque há um vasto registro nas religiões abraâmicas de Deus oferecendo ao homem a opção de escolha a respeito das suas ações. Isso sempre acompanhado do aviso de que toda causa gera um efeito. E é aqui que esbarramos em outra característica da existência de Deus: a onisciência. Se Deus sabe tudo, será que nossas decisões são pré-programadas? Afinal, pelo ponto de vista dele, elas já aconteceram. Essa é a visão determinista. E se o determinismo é a visão mais correta do mundo, nós não temos livre-arbítrio. E se não temos livre-arbítrio, deveríamos ser considerados responsáveis pelas nossas ações morais? Assim, a existência do mal passa a ser responsabilidade total de Deus, e punir alguém por ações que ela não controla é uma atitude moralmente má. Então, se Deus é onisciente, ele não pode ser onibenevolente. Livre-arbítrio implica em intencionalidade, e todos nós sabemos que somos livres para escolher. Ou será que não? Em filosofia, a liberdade pode ser dividida basicamente em duas linhas de pensamento: libertarianismo e compatibilismo. E aqui eu vou tentar ser o quanto sucinto eu puder. Libertarianismo nada tem a ver com posicionamento político, mas é apenas um tipo de incompatibilismo: a ideia de rejeição total ao determinismo. Se nós estamos no controle das nossas ações, não pode haver uma realidade pré-programada, já que ela é ditada conforme nossas ações vão mudando os resultados futuros. O mundo físico pode até ter características deterministas, mas a metafísica, a nossa consciência, não está totalmente subjugada a essas regras, uma vez que não tem características físicas. Logo, as nossas escolhas seriam livres. Já o compatibilismo nega o conflito entre determinismo e livre-arbítrio, dizendo que, apesar de o nosso comportamento e ações serem sempre influenciadas e, por consequência, determinadas por agentes externos, apesar de o mundo físico ter um funcionamento pré-estabelecido, nós ainda podemos desafiar essas regras impostas. O mundo é determinista, mas porque nós escolhemos as ações através de uma ferramenta metafísica chamada consciência. Similar ao argumento da onipotência de Deus, talvez o universo seja determinista porque ele tem um número finito e pré-determinado de possibilidades, e nós, através de nossas escolhas, bifurcamos até a nossa realidade presente. Só que essas duas visões, apesar de confortáveis e fáceis de aceitar, são difíceis de provar. A ciência nos diz que o universo é determinista, e também que ele não é. Pelo menos no modelo de física clássica, cálculos nos ajudam a entender o mundo e fazer uma série de previsões. Laplace foi um dos que propuseram a ideia de que, tecnicamente, é possível prever a posição das partículas que colocam o universo em movimento. E se tudo que acontece por uma causa, conseguiríamos analisar as partículas e prever o efeito. De uma simples combustão, até mesmo o nome do filho que você vai ter daqui a 15 anos, tendo assim um vislumbre do futuro. O que Laplace não sabia em sua época é que quando nós vamos um pouco mais a fundo para entender como as coisas funcionam, descobrimos que no seu íntimo, nas escalas menores, o universo se comporta de forma probabilística. É toda aquela história do gato de Schrödinger. Você pode prever as possibilidades de resultado, mas não o resultado em si. Apenas observá-lo depois que ele aconteceu. É como se eu dissesse que eu tenho um dado, e eu não faço ideia do resultado que vai sair quando eu jogar ele. Mas eu sei que eu tenho 6 possíveis resultados. Eu te digo, olha, eu não sei que resultado vai sair quando eu jogar esse dado, até que ele caia no chão e a gente veja quanto deu. Mas eu te garanto que se eu jogar ele exatas 156 vezes, a soma dos resultados vai dar 522. E imaginar que a nossa realidade funciona assim é extremamente confuso. Talvez seja assim que funcionaria a onisciência.
Um ser onisciente sabe somente o que pode ser sabido. Todos os fenômenos naturais. Uma vez que a mecânica quântica não gera resultados exatos, ela não pode ser sabida antes de observada. Não faz sentido associar esse conhecimento à onisciência, porque um ser fora do nosso universo não poderia acessar uma das dimensões da nossa realidade, que é o tempo, essencial para que haja causa e efeito. A onisciência é outra característica contraditória e incompatível com onipotência. É até bem fácil de entender. Se Deus é onisciente, ele não pode não saber. Pronto, resolvido. Encontramos uma coisa que Deus não pode fazer. Se ele é onisciente, ele não é onipotente. Mais uma vez, caímos na armadilha do ser que não pode se diminuir. As características infinitas a respeito da existência de um ser divino são estranhas, porque quanto mais você entrega a ele, mais você tem que tirar para fazer sentido. É aqui que entra a parte mais estranha. Poderia um ser onipotente, por exemplo, escolher deixar de existir? Será que ele está no controle das próprias ações? Se Deus existe, seria ele um escravo? O filósofo alemão Leibniz cunhou o termo teodiceia, onde tenta entender a existência do mal numa realidade criada por um Deus que é onipotente e onibenevolente. Se Deus pode tudo, é uma escolha ativa dele observar uma criança sofrer uma violência, por exemplo, e não fazer absolutamente nada. Isso claramente não fazia sentido para o Leibniz. Segundo o princípio filosófico da razão suficiente, todas as coisas possuem uma razão suficiente. Tudo que existe parte de uma causa. Lembra do Castelo Rá-Tim-Bum? Porque sim, não é resposta. Logo, se a gente acorda, liga o noticiário e vê tanta violência, tanta maldade, tem que ter uma causa para isso. O mal acontece porque um agente mau cometeu o ato e o mal permanece por omissão das autoridades competentes. Concorda? Qual é a maior autoridade de todas? É aqui que entra o maior problema. Por que Deus permite o mal? Essa pergunta foi o tema de uma troca de cartas entre Leibniz e Samuel Clarke. As correspondências foram publicadas como livro por Clarke após a morte de Leibniz. E através do debate caloroso entre os dois pensadores, nós conseguimos extrair muita coisa. Clarke argumentava que, basicamente, se Deus é a autoridade última, não fazia sentido culpá-lo por um mal e ninguém poderia julgar. Já Leibniz dizia que esse mundo já é o melhor mundo possível. Nós não temos acesso às outras possibilidades. Afinal, Rick e Morty ainda é só uma animação. E você pode dizer, mas Felipe, eu consigo usar a minha imaginação e criar possíveis mundos melhores aqui dentro. Pois é, o Leibniz também previu isso. Ele argumenta que, como seres limitados temporalmente, nós não podemos afirmar que um evento mau tornou o mundo mau. Um exemplo, Deus permitiu que o Holocausto acontecesse. E o Holocausto é evidentemente mau. Mas como você garante que a realidade onde o Holocausto não aconteceu é melhor? Não para as pessoas que morreram e foram torturadas, mas para a realidade como um todo. Pode ser que na realidade onde Hitler nunca ascendeu ao poder, uma sequência de eventos levou a algo mais trágico. Então, não podemos afirmar que esse não é o melhor dos mundos possíveis. E então você pode dizer, mas Felipe, a gente ainda está engatinhando na mecânica quântica e eu já li sobre a teoria dos muitos mundos. Isso significa que todas as possibilidades de mundo coexistem. Mas aí, isso continua contraditório com a onibenevolência divina. Um Deus que é totalmente bom deveria fazer escolhas totalmente boas e criar apenas mundos totalmente bons. Do contrário, ele é só uma engrenagem fazendo seu trabalho. Deus não pode fazer tudo. Ele literalmente fez tudo de todas as formas possíveis porque não tinha escolha. Tá entendendo para onde esse conceito sempre se encaminha? A não ser que Deus exista, mas não existe intencionalidade na sua criação. Deus não faz porque quer, mas porque tem que fazer. Porque é uma característica essencial do seu ser, seguir as regras da sua existência. Um objeto não é atraído até outro porque quer.
mas porque existe uma série de regras da gravidade que as forçam a exercer esse comportamento. Você pode tentar encontrar uma justificativa, mas no fundo é só uma descrição de como a gravidade funciona nessa realidade em que a gente vive. Se o mal existe, é porque é assim que tinha que ser, e Deus não pode fazer nada a respeito. E é aqui que talvez você traga a carta trunfo proposta por Santo Agostinho, que muito protestante e católico ainda usa, ao dizer que, na verdade, o mal não existe. A manifestação do mal se dá de forma semelhante ao frio. Fisicamente, o frio não é algo que existe, não existe a unidade de frio. O que existe é o calor, e quanto menos dele, a gente passa a chamar essa sensação de frio. Assim, o que existiria é apenas o bem. Mas uma vez que há ausência dele, esse fenômeno vamos chamar de mal. O grande problema desse argumento é que ele se preza somente a explicar o mal em sua origem. Não faz muito sentido, mas a gente pode aceitar que a humanidade se afastou dos planos deterministas da entidade que criou o universo. E por isso a gente tá como tá. Beleza, mas isso não explica o sofrimento. O sofrimento e o mal não são intrínsecos. E a indiferença divina em relação ao sofrimento. Se você, que é humano, vir uma criança sofrendo um abuso, você faria alguma coisa? Eu sei que você faria. Eu também. Será que nós somos moralmente superiores a Deus? Ou será que encontramos algo que Deus não pode fazer? Foi o próprio Santo Agostinho que propôs o conceito de que, como Deus criou a nossa realidade, e como uma das características da realidade é o tempo, ele deve ser anterior e exterior ao tempo. Então, além do seu conhecimento, da sua presença, da sua bondade moral e do seu poder, nos deparamos com outra característica infinita: a sua vontade. Só que, como eu disse, o tempo é essencial para que causa e efeito tenham um sentido. E o sistema de causa e efeito é a base do livre-arbítrio. E se a vontade de Deus é infinita, ela é imutável, porque nenhum outro agente pode exercer força sobre ela. O que significa que, apesar de onipotente, suas escolhas são pré-estabelecidas. Se Deus existe, ele não tem livre-arbítrio e é um escravo da lógica e da própria natureza da sua existência. A lógica segue mais ou menos assim: se Deus existe, ele não é onisciente. Se ele é onisciente, ele não é onipotente. Se ele é onipotente, ele não tem livre-arbítrio. E se ele tem livre-arbítrio, ele não tá nem aí pra você. E por incrível que pareça, isso é ótimo. O livre-arbítrio ainda é e vai continuar sendo por muito tempo um dos maiores dilemas da humanidade. O processo de intencionalidade da consciência humana gerou um montante enorme de problemas para si mesmo quando surgiu. Isso porque a intencionalidade é um subproduto da consciência quando faz escolhas. A intencionalidade implica livre-arbítrio, que tecnicamente é uma farsa. Então, talvez a consciência não exista. Talvez toda essa confusão a respeito da consciência não seja um mero acaso. Nós apenas não somos conscientes ainda, e o que temos será lembrado como protoconsciência, quando o futuro olhar para trás e para baixo, tentando nos estudar e entender. Nossos descendentes vão olhar para Stephen Hawking, Einstein, Isaac Newton, Da Vinci, Tesla e afins, como a gente olha para um homem das cavernas que conseguiu pintar a própria mão na parede de uma caverna. É interessante? É. Impressionante para nossa realidade atual? Não. Mas se eles soubessem o potencial que vinha pela frente e eles nunca tiveram a oportunidade de usar, talvez nós sejamos os fósseis intermediários de seres com consciência. A questão é que o livre-arbítrio provavelmente não é real. E é por isso que o melhor que você pode fazer é fingir que é real. É o nosso entendimento atual da intencionalidade que nos permite traçar regras morais que ajudam na convivência entre os seres humanos. Nós não somos livres porque Deus também não é. Onipotência, onibenevolência, onisciência, onipresença,
one isso, one aquilo. Existem inúmeras características essenciais que podem ser atribuídas a uma entidade que corresponda ao que a gente entende por Deus. Mas uma das mais importantes e que a maior parte das religiões costumam ignorar é a aceidade. Você pode acreditar em Jeová, em Alá, ou Lorum, ou até num programador dessa simulação, mas tudo que existe, existe por uma causa. Tudo que age, age por uma causa. E Deus, se existe, é maior que a sua criação. Ele não precisa da gente. Se ele existe, ele é exterior à nossa realidade. Ele é tão alienígena, tão diferente, tão superior, tão inalcançável, que a nossa realidade seria para ele tão importante quanto o comportamento das bactérias nas fezes das formigas. Mas quem é que eu tô querendo enganar? Você já está predestinado a acreditar no livre-arbítrio, ou a não acreditar. Até mesmo o seu questionamento a respeito do livre-arbítrio já foi roteirizado pelas partículas que regem o tecido do espaço-tempo. A liberdade é uma mentira necessária. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.